Por que a espiral? Por quê? Qual é o sentido de ser uma espiral? Não podia ser uma linha reta? Uma parábola, uma hipérbole, uma elipse, um círculo, uma exponencial? Por que uma espiral para representar um movimento evolutivo? Porque tudo é espiral, se a gente for ver bem. E quando eu estou falando que tudo é espiral, por favor, não fique observando a volta e vendo coisas que não têm forma de espiral, né? Isso é um pensamento nível Pires, né? Porque, vamos ver se eu consigo explicar isso. A espiral, ela é hiperconceitual até, ela é hiperespacial. Apesar dela se manifestar em várias coisas no mundo do espaço-tempo. Olha só a nossa atmosfera, ou os movimentos oceânicos. Quando você tem um tufão, um furacão, um tornado, você tem um monte de espirais, né? Um monte de vórtices. Você percebe também em vários tipos de formas de vida, os esqueletos, né, de vários tipos de espécies marinhas, ou mesmo espécies não marinhas, você percebe a espiral. Galáxias também aparentam, muitas galáxias apresentam isso, e por aí vai. Ah, mas você tem o nosso sistema solar elíptico, né, blá blá blá. Objetos que eu vejo por aí são mais quadrados, etc. Sim, se a gente vê, né, numa escala de tempo, numa escala espacial e desconsiderando o psiquismo diretor que está por trás construindo aquela forma, né? Então eu estou falando isso porque é muito fácil a gente ser levado a negar uma coisa simplesmente porque não está evidente, né? Não salta aos olhos. Então, quando se fala nessa espiral, é algo mais profundo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um colega a respeito dessa questão, eu falei que tudo são espirais e ele falou, não é tudo que é espiral, não. Provavelmente pensando em outras questões. Só que isso é uma questão de aparência. Eu estou falando de coisas em profundidade. Eu estou falando do movimento evolutivo das coisas, da íntima estrutura que arquiteta as coisas no nosso universo. Eu estou falando sobre o devenir evolutivo. Então, nesse aspecto, me parece que a gente pode ver a espiral como a melhor representação geométrica do fenômeno evolutivo. Lembrando que isso é um modelo, é uma representação de algo que não é assim de fato. Só que para a gente conseguir compreender com nossas pobres mentes racionais analíticas ainda, nós precisamos ter alguma coisa, né, que seja dimensionalmente ressonante para começar a trabalhar com coisas superiores, certo? Senão a gente não consegue estabelecer conexão. Então, tem uma coisa aqui, uma frase que mostra isso, né? A espiral, ela é a curva que melhor representa o desenvolvimento de qualquer fenômeno. Nós já vimos o que significa a palavra fenômeno. Eu peço que vocês regressem nos vídeos e vejam a definição de fenômeno, para ficar claro. Então, quando se diz que a espiral não é que a representação exata, mas é a melhor representação no nosso universo de qualquer tipo de fenômeno que existe no nosso universo. Seja ele físico, seja ele dinâmico, seja ele psíquico. Né? Psíquico você pode ler até o nível espírito. Físico, matéria, e dinâmico, as energias. Inclusive, entre dinâmico e psíquico, a gente tem a vida, né? As formas vivas. Inclusive a sociedade, né? Que é um fenômeno espiritual no nível humano. Mais à frente a gente vai estar
falando um pouco sobre essas questões. Mas então, daí dá para concluir que esse diagrama que está sendo apresentado é a matriz universal do desenvolvimento fenomênico de todas as coisas, de todos os fenômenos que existem. De novo, a gente pode ter escalas diferentes, você vai precisar fazer uma mudança na escala espacial, uma mudança na escala temporal e uma mudança também na escala consciencial, né, psíquica, para você conseguir perceber essa espiral. Se você ficar preso a escalas que você está acostumado, você não vai conseguir ver muita coisa, daí você vai negar. As pessoas já negam a escala, a existência do psíquico, né, como algo superior ao espacial e temporal. E ainda as pessoas tendem a julgar as coisas do ponto de vista de sua escala, não vendo que o fenômeno vai respeitar, né, a lei de Deus, ela se manifesta em todos os planos, só que respeita o nível evolutivo desses planos. Olha só, a lei de Deus está atuando inexoravelmente, mas ela está atuando do modo compatível com o plano evolutivo onde ela está agindo. Ela respeita o nível evolutivo, mas não deixa de agir. Isso é uma coisa para você ficar pensando a vida inteira, né? Isso é muito profundo, muito interessante. Como eu digo, deveria ser conversa de bar, né? Mas felizmente, as pessoas gostam de falar de coisas muito mais práticas, né, por aí. Bom, então, com isso aqui, eu espero ter passado uma ideia um pouco melhor dessa espiral. Tem uma outra frase também, da própria grande síntese, que expressa, né, justifica o porquê de estar sendo feito esse modelamento, né, geométrico. Olha o que a sua voz fala. A espiral é aqui a expressão mais intuitiva da reta. Porque, sendo uma derivada da circunferência, exprime mais evidentemente o curso cíclico do fenômeno e a trajetória típica do seu devenir, dado pelos desenvolvimentos e retornos periódicos. É aquela questão que eu falei sobre o aspecto circular, oscilante e progressivo da coisa. Se você quiser deixar da maneira mais clean, mais geral, sem ver pormenor, você vai perceber que é uma espiral de fato. Você vai dando voltas e vai expandindo ela. Né? Se essas pulsações você vê bem de longe essa espiral, você vai perder o detalhe dessas pulsações, mas você não vai perder o aspecto cíclico nem progressivo, que é típico de uma espiral, né? Por isso a gente não fala em espiral pulsante, né, tremida, mas espiral só. Mas se você der um zoom nessa espiral, você vai ter esse aspecto de tremedeira, digamos assim. Mais à frente eu vou voltar a essas questões e dar algumas exemplificações disso. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então, quando se fala aqui que a espiral é a expressão mais intuitiva de uma reta, quer dizer, nos parece que a sua voz está querendo dizer para a gente que ela quer simbolizar uma reta, né? Você caiu em linha reta e você está regressando em linha reta. Só que parece que devido a alguma coisa, esse caminhar reto nos sistemas de universos, eles têm que se dar de modo curvo. Então, o trajeto curvo é o trajeto mais reto para que você consiga atingir o seu objetivo. Bugou a cabeça, não bugou, gente? Parece que eu sou aqui um sujeito que saiu do bar e está falando um monte de asneira, né? Que não tem nada a ver com a realidade.
volta o vídeo, fica escutando a coisa e reflete sobre essa questão, né? Que nem repete, né? Daqui uns anos começa a sair alguma coisa, né? Eu sei muito bem do que eu estou falando aqui. Como é que uma curva, né? Eu estou falando em termos mais, mesmo em termos, não em termos geométricos, né? Mas em termos mais amplos possíveis, dimensionalmente falando. Como é que uma curva, né? O caminho mais reto, mais rápido para atingir um objetivo é andar de modo curvo, né? Não seria de modo reto? Não, devido às características que a gente acabou adquirindo com essa tal de queda dimensional, que eu vou falar mais à frente. Então, você pode perceber isso na sua vida, né? Às vezes a melhor maneira, eu tenho que estudar para uma prova. A prova é daqui a 2 semanas. Pego o livro, abro agora. Eu vou ficar 50 horas direto estudando, ou eu vou estudar um pouco um dia, paro, descanso, faço outras coisas, daí depois eu volto outro dia, volto a ver, só que eu não volto a ver de onde eu parei. Eu faço uma revisão do que eu vi, de maneira breve, para depois continuar estudando um pouco mais. E daí a mesma coisa. Então eu vou picotando esses estudos e eu sempre vou retornando o que eu fiz e eu vou, de certa maneira, acrescentando, né, como colocando camadas e camadas. Não é assim que funciona, né? Para a imensa maioria das pessoas é assim que funciona. Se eu tentar fazer direto, eu vou cair duro e vou passar mal, né? Ou se eu ver a coisa só ficar vendo sempre o mesmo assunto, não tem sentido eu ter que ir progredindo no estudo para ir abarcando conteúdo. E também, sempre que eu tenho esses intervalos entre um dia e outro, eu preciso rever um pouco, relembrar o que eu tratei para conseguir deixar fresco e avançar ainda um pouco mais. Vocês começam a perceber esses movimentos fenomênicos no ato de estudar, né, para uma prova, preparar uma apresentação de uma tese para uma banca, para fazer um treino, né, para um jogo, né, de futebol, ou por aí vai. Vocês estão percebendo que é um esquema geral, né? Pode assumir várias formas, ter vários ritmos, né? Mas o esquema geral é sempre esse. Então, o melhor resultado você vai obter não forçando a barra e indo direto em linha reta, mas indo gradativamente segundo esse esquema universal. Então isso é muito interessante, porque ele diz que a única maneira de realmente conseguir atingir os objetivos é fazendo esses revoluteios. É a maneira mais rápida de se atingir o objetivo e de chegar a esse objetivo, né? Então, a gente vai voltar a falar mais sobre isso, mas eu acho que essa frase aqui dá uma boa ideia sobre essa questão. Bom, com isso, eu acho que o conteúdo desse capítulo 24 já foi bem explorado, pelo menos para uma primeira aproximação. Na próxima exposição, a gente vai continuar falando desse mesmo assunto, para que a visão fique cada vez mais cravada em vossas almas. Até lá!